Olá, boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem aí. Nós somos a primeira igreja batista em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. Estamos dando início agora, neste momento, ao nosso culto semanal de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vem com a gente. Longe posso avistar minha pátria de além, que já desce do céu com a glória de Deus, brilha como um cristal, resplandece no céu, santa para o Senhor, a cidade eterna. Lá estarei quando a glória meu Jesus manifestar, quando o som de sua trombeta se escutar. Lá estarei com meu Senhor, não mais dor haverá, tudo em luz se fará, toda treva e dor levará o Senhor face a face. Eu verei a Jesus, ao meu Rei, e por dia sem fim gozarei paz, enfim. Lá estarei, santo e limpo, em novo corpo estarei, servo eterno de Jesus, meu grande Rei. Lá estarei para meu Senhor. E lá existe o rio de água viva, que nasce junto ao trono de Jesus, de Deus o Pai. Nem sol nem lua existirá, a luz de Deus sim brilhará, e o Senhor para sempre reinará. Reinará. Lá estarei quando a glória meu Jesus manifestar, quando o som de sua trombeta se escutar. Lá estarei com meu Senhor. Longe posso avistar onde sempre estarei. Então, você prestou atenção na letra dessa música? Lá estarei quando o som da trombeta do meu Jesus aqui tocar e ele me levar para morar com ele. Você tem essa certeza também? Você tem certeza que quando você partir daqui, você estará lá com Jesus? Eu espero que sim. E se você não tem, corra para Jesus ainda hoje. Só Ele pode te garantir que quando o som da trombeta tocar, você vai estar num lugar maravilhoso, muito melhor do que esse mundo que nós estamos vivendo aqui. Eu quero te convidar para fazer uma leitura bíblica agora comigo, que está lá em Apocalipse. Vamos ler juntos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que texto maravilhoso, quando Deus mostrou para João todas estas coisas lindas e ainda disse para ele avisar para a gente: olha só o que espera por vocês, olha o que espera por nós. Um céu, um lindo céu que Jesus está preparando para nós. Você pode cantar isso junto comigo? Céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Vamos cantar juntos. Jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Oh, céu, lindo céu, céu, lindo céu.
céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Que coisa boa, povo de Deus, aleluia por isso. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para este culto do meio da semana, este culto doméstico. Se Deus assim permitiu, hoje é quarta-feira, dia 9 de abril, e você continua na missão, me vendo aqui, se o Senhor assim te deu essa oportunidade. Louvado seja o nome dele por isso. Você pode ouvir a Rose aí. Lemos um texto muito importante, finalzinho do livro de Apocalipse, finalzinho da Bíblia, quando João tem uma visão de muitas coisas que Deus mostrou para ele. Terminamos também a série de mensagens das 7 cartas às igrejas da Ásia. Bem-aventurados aqueles que ouvem, as palavras, guardam as palavras dessa profecia. E ali ele viu a Nova Jerusalém, o povo de Deus reunido, e o texto vai dizer que não havia mais lágrimas, morte, pranto, clamor, dor, tudo havia cessado. E Jesus vai dizer: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia por isso. Você pode então ler que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é a fonte de água, e termina esse texto dizendo que ele seria o nosso Deus e nós os seus filhos. Diante dessas promessas, vivemos pela fé. Cantamos também o Lá Estarei, linda essa música de Carlos Saiber, e o Céu, Lindo Céu, lá da década de 70, meu Deus do céu, Grupo Elo, a gente cantava isso no grupo jovem. Ei, como eu já sou um batistossauro, não é isso? Céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Que essa esperança renove o seu coração nesta noite de quarta-feira, apesar de eu estar gravando durante o dia, ou nesta quinta-feira ou qualquer outro dia. Todos os dias o Senhor tem nos dado sinais do seu amor por nós e da nossa missão. Estamos em campanha de missões mundiais. No amor do Pai, vamos completar a missão. Enquanto não chegamos nesse céu, nós temos grandes desafios ainda neste mundo. E como é que você está vivendo ele? Eu espero que você esteja mantendo o seu foco, o seu olhar em Cristo Jesus. No dia de hoje eu gostaria de refletir com vocês num personagem bíblico que eu gosto muito, e eu lembrei dele essa semana. Algumas coisas vieram ao meu coração e eu sempre compartilho com vocês aquilo que Deus vai falando à minha alma. E esse personagem é Neemias. Neemias, para dizer a verdade, ele é minha grande inspiração ministerial. Ele não era profeta, ele não era rei, ele não era sacerdote. Ele era um homem comum, como eu, uma pessoa comum como você também. Ele vivia num contexto de exílio, ele era um escravo, ele era um copeiro de Artaxerxes, no período em que havia o domínio da Pérsia, da Babilônia, dos assírios, melhor dizendo. E dentro daquele ambiente, chegou uma notícia para ele de que o povo estava sofrendo lá em Jerusalém. Se você não conhece Neemias, quiser parar esse texto, leia pelo menos os 6 primeiros capítulos, ou leia o primeiro só para você se situar, ok? Mas eu vou ler aqui o capítulo 6 e vou pontuar algumas coisas nesta noite para você, nesse dia. Então o contexto era, ele estava ouvindo as notícias de que Jerusalém, que tinha ficado para trás, abandonada, todo o povo foi trazido em exílio, ele era dessa geração, e lá ficou um remanescente de pessoas que não serviam para o serviço no novo tempo. Então as pessoas, quando havia guerra e havia o domínio do inimigo, levavam-se pessoas para ser mão de obra, escravizadas. Lembrando sempre que a escravização de pessoas nunca teve a ver com a quantidade de melanina na pele. Sempre teve a ver com o mais forte sobrepujando o mais fraco. Nunca contra etnias.
as brigas no mundo, as guerras sempre foram por poder. Sempre foi uma questão econômica, financeira, capitalista, mesmo quando não existia o conceito de capitalismo que nós temos hoje. Era sempre o mais forte sobrepujando o mais fraco. E nesse caso, o povo de Israel foi levado escravo. Lá ficaram crianças, idosos e um povo ali vivendo do que sobrou de Jerusalém. E lógico, outros povos em volta ali que se alimentavam do caos. E quando ele ouve da dor, da tristeza, Neemias vai chorar, ele vai orar, ele vai jejuar. E Deus vai falar com ele acerca do que precisava ser feito. E vai ter um diálogo com o rei então libera ele, começa uma grande aventura de restauração de Jerusalém. Então Neemias, ele é a minha referência. E quando você lê os 12 capítulos do livro, você vai perceber, você vai ter aula de integridade, de coragem, de humildade, de obediência, de submissão, de administração, de gestão. Nossa, é aula. Leia com um olhar fora um pouco do evangeliquez e você vai perceber ali princípios extraordinários, batalhas espirituais, como o inimigo é sagaz, como a gente tem que ter discernimento. E Deus foi trabalhando com Neemias dessa forma e todos aqueles que estavam à volta dele. Então a missão dele era reconstruir os muros de Jerusalém, que protegiam a cidade, estavam destruídas a fogo, tinha várias brechas, as portas foram queimadas, o povo destruído, uma opressão ali, mas Deus levantou Neemias para aquele tempo. Então ele veio ao meu coração nesses últimos dias e me fez lembrar de algumas coisas, do que como Deus vai nos usando para fazer a obra dele, enquanto esse céu não chega. Nós precisamos trabalhar para que um pouco do céu aconteça na terra a partir do reino que nós vivemos. O reino que é de justiça, de paz e de alegria. E aí eu estava lembrando como Deus me levou para Cascadura. E lá se vão 9 anos. Isso vai acontecer no dia 24 de janeiro de 2016. Eu retornava de férias, eu era pastor de missões na Igreja Batista do Meier, onde Deus me permitiu servi-lo durante 13 anos, com um povo muito abençoado lá. E tinha descansado, e nesse domingo de manhã, eu tinha dado aula na EBD, estava no intervalo, se eu não me engano, de um culto ou do outro, eram 2 cultos de manhã, eram 3 cultos durante o domingo, um período que a igreja vivia um avivamento, um período muito exponencial, de muito trabalho nos ministérios, enfim. Tempos que não voltam mais, porque a gente vai vivendo os ciclos, mas sempre, quando vem a memória, me traz alegria. Naquela manhã, uma irmã me abordou e falou assim: pastor, meu nome é tal, eu estou aqui há pouco tempo na igreja, o pastor não me conhece, mas queria fazer uma pergunta ao pastor. Eu falei: pois não. O irmão está aberto para o ministério fora aqui da Igreja do Meier? Assim, naquele momento, eu lembrei de uma oração que eu fiz 25 dias antes. Eu já estava de férias, nós íamos sempre para Angra lá, alugávamos casa lá em Garatucaia, meus tios tiveram casa lá, eu passei parte da adolescência, juventude, depois casei, os meninos também. Então nas férias a gente sempre ia para lá, um lugar paradisíaco, uma praia belíssima até o dia de hoje. E no dia 31 de dezembro de 2015 eu fiz uma oração. Falei assim: Senhor, se em 2016 uma igreja estiver precisando de um pastor e eu puder servir ao Senhor lá, eis-me aqui. Eu não havia feito essa oração durante muitos anos. Trabalhava muito, o ministério bem abençoado, feliz. Mas já no final de 2015, Deus colocou no meu coração que o meu tempo na Igreja Batista do Meier havia acabado. E eu precisava então me preparar para isso. Fiz essa oração, eu e Rosana, naquele noite de 31 lá na praia. Não dei 7 pulinhos na onda, fica tranquilo. E assim comecei 2016.
nesse retorno para a igreja, essa irmã faz essa pergunta. Quando ela faz essa pergunta, o Espírito Santo fala assim: olha a oração que você fez. E eu respondi assim para ela: sim, minha irmã, por incrível que pareça, este ano eu estou aberto para um novo ministério. E ela falou assim: olha, a PIB de Cascadura já está sem pastor há um bom tempo, e ela precisa de um pastor com o seu perfil, e Deus colocou o seu nome no meu coração. A minha família ainda está lá, eu não estou mais lá, mas vivi muitos anos lá, eu posso indicar o seu nome? O irmão autoriza? Eu falei: sim, eu autorizo. E naquele dia, 24 de janeiro de 2016, Deus começou a construir a minha chegada na PIB de Cascadura, que só foi se concretizar no dia 6 de novembro, quando eu fui eleito pastor, e no dia 3 de dezembro tomei posse. E nesses 9 anos, a gente tem vivido uma grande aventura de cuidar da igreja do Senhor, com um povo amado e querido. E a minha missão lá foi, no espírito de Neemias, para reconstruir, restaurar, revitalizar uma igreja já muito antiga, com quase 90 anos, que precisava que os seus muros fossem reparados e que muita coisa fosse colocada no lugar. E isso foi feito com muita dedicação, com muita coragem, e até o dia de hoje que você tem me visto, Deus tem nos usado junto com um povo santo, crente, para que a PIB de Cascadura, que é hoje uma igreja avivada, é uma igreja missionária, é uma igreja para este tempo, no século 21, valorizando a história de 91 anos, mas sempre olhando para frente, olhando para o céu, lindo céu, e cumprindo a missão. E aí eu vou ler para você esse texto, para você se ambientar, e vou dizer para você, vou abordar apenas um tema, para que você continue firme na sua missão. Capítulo 6 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o seu funcionário, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei-lhe dizer-lhe: de modo de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que te inventas, é o que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mitabel, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão te matar. Aliás, de noite virão te matar. Porém ele disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram.
Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Um texto que você conhece, se não conhece, vai ler, como eu falei. E aqui nós vamos perceber que Neemias estava numa grande obra e ele não poderia parar. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Vamos completar a missão no amor do Pai. No dia de hoje, eu queria deixar uma palavra de encorajamento para você que está fazendo a obra de Deus. Não pare. Não pare. Em qualquer lugar que o Senhor te plantou. Nesse reino grande e maravilhoso. Não pare de fazer a obra do Senhor dentro da sua casa. Cuide da sua família. Cuide do seu marido, minha irmã, da sua esposa, meu irmão, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos. Tem gente querendo destruir a sua casa, inimigos. Ele começa a dizer isso. Em todos os lugares que o Senhor nos coloca, nos planta, existem Sambalates, Tobias e Gesens. Pessoas que se alimentam do caos, se alimentam daquilo que está errado. Então, continue cuidando da sua família. Não desista dela. Não pare. Mesmo diante das circunstâncias difíceis. Não pare diante do desafio, da missão que Deus deu no seu trabalho. Ah, pastor, mas lá está tão ruim. Deus te plantou lá para ser luz. Ah, pastor, meus negócios não estão indo bem. Vou parar. No dia de hoje o Senhor diz para você, continue lutando. Em tantas outras coisas, dentro do nosso ambiente de igreja, no ministério, não desista do seu ministério, meu amigo, minha amiga, irmãos queridos que são da igreja de Cascadura ou são de outras igrejas, fique firme. Ah, pastor, as situações estão difíceis, mas Deus vai dar um renovo. Outro dia eu estava participando de um culto online, em determinado momento uma irmã foi orar, e ela com um coração alegre, fervoroso, ela falou assim, Senhor, traz um renovo sobre a nossa igreja. Que coisa boa saber que esta irmã entende que o Senhor está nos renovando sempre em ciclos de nossa vida. Então no dia de hoje, já que Deus me trouxe à memória a palavra e eventos, Deus está sempre nos levando para um lado e para outro para fazer a obra dele. Talvez por um dia. Talvez no dia de hoje Deus tenha te usado para ser um Neemias, para restaurar a vida de alguém, restaurar o muro de alguém. Às vezes é no ministério da igreja, às vezes é numa visita familiar, às vezes é numa viagem. O que eu e você não podemos perder de vista, que nós somos instrumentos de restauração. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos os Neemias no dia de hoje. Nós estamos reconstruindo vidas. Tem até um projeto que os irmãos conhecem, Projeto Neemias, né, do irmão Carlos Mota e outros queridos irmãos lá do Meia, que eles viajam, inclusive estão indo agora dia 12. Nossa igreja sempre participa ajudando no combustível, né, ou em oração. Ele trabalha reconstruindo casas, construindo casas de missionários, igrejas. Esse projeto vai nascer lá e há muitos anos numa viagem missionária que nós fizemos para fazer reformas nas nossas congregações, e o projeto deu continuidade.
Queridos, Deus vai sempre usando nossas habilidades. A gente só não pode permitir e ficar com medo daqueles que tentam nos atemorizar. Então, no texto que nós lemos aqui, nós vamos perceber que inimigos sempre existiram desde o início. Então, tentaram tirar Neemias do que ele estava fazendo. Muitas vezes, Satanás quer nos tirar o foco da obra da salvação, do nosso foco do céu, lindo céu que a gente cantou. Talvez você esteja vivendo um tempo de desânimo na sua fé, talvez você esteja até meio morno, cuidado com isso. Mas eu trago essa palavra de paz para você, de exortação. Mantenha-se na missão. Ah, pastor, estou decepcionado porque alguém falou isso, eu estou desanimado, aconteceu aquilo, não importa, chegou um diagnóstico, não importa, o Senhor está conosco todos os dias, se você está me vendo, é porque Deus está te mantendo de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, estou numa grande obra, por que vou descer? Por que cessaria a obra para ir ter convosco? Aí, irmãos, é o discernimento espiritual que eu e você precisamos buscar. De que se tem pessoas que muitas vezes estão querendo tirar a gente da missão de Jesus, da missão da igreja. Cuidado também com coisas no trabalho, cuidado com outras agendas, cuidado com distrações. Deus vai usar pessoas. Ah, Deus vai querer nos difamar, vai ser sempre alguém. Lembra da carta aqui? Ouviu aqui que vocês estão querendo, estão reconstruindo, edificando para se rebelar contra o império. Mas quem é que tinha mandado Neemias para lá? Foi o próprio rei. Correto? Se você for aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho no capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileus, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, estava em Judá. Então eles estavam dentro de um exílio, de um reino. E Deus estava aqui, no capítulo 2, no mês de Nissan, no 20º ano, o rei Ataxerxes, uma vez tinha colocado vinho e viu a tristeza no meu coração. Irmãos, ele tinha ido lá, porque Deus mandou ele lá. Deus nos manda ir para onde Ele quer. Eu dei o exemplo aqui porque eu lembrei de que eu estava servindo ao Senhor no Meia, trabalhando muito, mas Deus queria que eu fosse para a Cascadura, porque precisava fazer coisas lá que só eu podia fazer. Eu sou melhor do que outros pastores de forma nenhuma. Eu sou melhor do que você? Não, você é melhor do que eu? Não. Mas tem coisas, meus irmãos, que você, meu irmão, só você pode fazer por causa do dom que Deus te deu. Só você pode fazer, minha irmã, por causa do dom, do talento que Deus te deu. E aí nós vamos sendo levados pelo Senhor, a nossa agenda, Deus quem vai fazendo. Então, quando eles fizeram essa carta, queriam então inventar história, dizendo que ia ser rei. Vem para cá, vem nada. Por que ele não foi? Porque ele teve discernimento de espírito. Cuidado para você não participar de negócios ou qualquer coisa que vai destruir pessoas. Quanta gente a gente conhece dentro de igreja que se reúne para conspirar contra os outros, para prejudicar o ministério, para tirar o pão da mesa do trabalhador. Cuidado com isso, no trabalho também, negócios, para bater meta, para fechar contratos. Não se deixe levar por isso. Porque quando Deus está no negócio, querido, perigoso ser inimigo de Deus. Deus está no caminho. Então as pessoas estão sempre querendo botar medo. Talvez você esteja atemorizado. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão vivendo com ansiedade. As pessoas estão cheias de laudos, estão cheias de doenças. Nós precisamos lutar contra isso. Tem batalhas espirituais também. A depressão tem dominado tantas pessoas. Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Irmãos, nós estamos numa grande obra. A gente tem que lutar. Tem hora que desanima, mas essa palavra é de Deus para nós. Você acha que eu já não passei por momentos de desânimo, de vontade de abandonar determinadas coisas? Lógico. Em vários momentos, nós somos de carne e osso, mas nós temos uma promessa do Senhor e nós lemos o texto. Vamos ter pranto aqui? Vamos clamar? Vamos chorar? Vamos. Enquanto o Senhor não fizer novas todas as coisas, nós estamos aqui ainda, estamos de pé, como diz o louvor que a gente tem cantado nos últimos tempos, estamos de pé. Então, irmãos,
nós precisamos continuar nessa obra. Então, quando ele lê aqui, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e eles não vão terminar. Tem gente querendo que você largue o seu casamento, não larga, meu irmão. Tem gente querendo que você largue seus filhos, seus irmãos, seus parentes, tudo isso que Deus deu, seu ministério, larga não. Larga não. Mesmo diante dos problemas, fique firme, porque assim o Senhor nos ensina. A gente só abandona coisas que estão erradas. A gente às vezes tem que abandonar algumas pessoas tóxicas, mornas. Como eu preguei domingo, pessoas que nos dão náuseas, ânsias. Jesus vai dizer, porque eles não eram quente nem frio, estava pronto de vomitar. Jesus vai falar isso. Agora, nós precisamos entender que a nossa missão é maior do que esse tempo aqui na Terra. Porque o Senhor vai fazer coisas novas. Nós vamos participar disso. Ao que vencer, darei fonte da água da vida, serão meus filhos. Se você não leu lá as 7 cartas da Ásia, ao que vencer, ao vencedor, lá no finalzinho tem promessas para a gente. Aleluia! Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos, irmãos, perceber que em todo tempo Deus está conosco. Tentaram levar Neemias, então, lá na casa do Senhor, vão vir te matar. Vamos lá na casa do Senhor. Por que ele não foi? Porque ele não podia entrar. Só quem podia estar na casa do Senhor, lá no templo, eram os sacerdotes. Ele não era sacerdote, ele não era rei, ele não era profeta. Ele sabia qual era o lugar dele no reino. Aprenda isso. Nunca queira o lugar dos outros, nunca queira o ministério dos outros. Cuidado. Na igreja tem muita gente assim, que gosta da pompa, se autopromover. Neemias sabia qual era a missão dele. Ele não podia ficar entrando no templo a qualquer hora. E aí, se ele vai fugindo, ele se seria morto. E ele me diz assim, por que eu vou fugir? Eu sou homem, sou o tipo de homem que foge da batalha. No reino de Deus, querido, não tem covardes, não tem frouxos, não tem medrosos. Precisamos saber que a grande obra que estamos fazendo não podemos parar. E aí, diante disso, ele percebeu que eles não eram de Deus, eles estavam sendo subornados. E aí ele faz uma oração assim no versículo 14. Senhor, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a essas obras, e também da profetisa Noadia. Só tem essa menção dela aqui. Ela estava envolvida na corrupção. Tome cuidado, está cheio de profetisas por aí, espírito de Jezabel falando contra a palavra do Senhor. E profetas também, todos empoderados, que é a palavra da moda, né? Empoderamento espiritual. Isso nem está na Bíblia. Dentro dessa forma, o poder que a gente tem vem do Senhor Jesus, o poder que a gente tem vem do Espírito Santo. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, ele vai dizer, terminamos em 52 dias os muros, ainda não tinham colocado as portas. Mas no final, quando eles estavam aqui concluindo, ele vai dizer o seguinte, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos tal obra. Queridos, aleluia. Irmãos, tudo que Deus tem feito na igreja de Cascadura é intervenção de Deus. Tudo que Deus faz nas nossas igrejas é intervenção de Deus. Na Convenção Batista Brasileira, na PIB de Madureira, na Segunda de Cascadura, lá na Igreja Batista do Meia, na PIB do Rio, em todos os lugares, é intervenção de Deus. Nós temos dons e talentos. Neemias entendeu isso. Leia esse livro essa semana ainda. Se debruce com calma, para que Deus te ensine princípios espirituais que são imutáveis. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a temer. E é assim que tem que ser. As pessoas que estão à nossa volta têm que saber que nós andamos com Deus e que essas pessoas têm que tomar cuidado quando vierem tentar nos destruir. E eles pensam assim. Tem gente que diz assim da sua casa, minha irmã querida, não se mete com aquela família de crentes não, porque eles andam com Deus. Cuidado, aquele pastor, ele é servo de Deus. Aquela mulher é uma missionária do Senhor. Olha, aqueles filhos são filhos de homens ungidos, de mulheres ungidas por Deus. Tem pessoas
que sabem quem nós somos. Elas ainda não andam com Jesus, elas ainda não servem a Deus, mas elas são santificadas pelo nosso testemunho. Fique de pé, querido irmão, fique de pé, querido irmão. Tem gente que está de pé por causa de você. Ô, minha irmã, a gente sabe, Deus sabe das lutas, às vezes, de um marido brabo, ruim, tosco. Deus está com o Senhor, com você, o Senhor está com você. Tem gente, você que está na igreja, às vezes desanimado, tem gente que está olhando você, a sua fidelidade, e caminha junto com você no silêncio. Continue dobrando os seus joelhos, continue entendendo o movimento de Deus. E é assim que eu procuro buscar viver a minha vida, junto com Rosana, minha esposa, os meus filhos, meu genro, minha família, e vocês de Cascadura e tantos outros amigos. Estamos numa grande obra, nós não podemos parar. Deus cuida da nossa agenda. E quando Deus te mandar ir para outro lugar, vá. Não vá por causa de ninguém, não vá por causa do medo, vá porque Deus mandou. Lá atrás, há quase 10 anos, Deus colocou no meu coração que era para estar com vocês. Estaremos juntos enquanto Deus quiser que estejamos juntos. Irmãos que passaram por nossa igreja. E vamos agora despedir do Alex, domingo que vem. Pastor Alex, nosso ursão, acho que ele ficou 6, 7 anos, chegou seminarista, ordenamos pastor, treinamos em missões, junto com jovens, adolescentes. Nossa, que coisa boa. Agora Deus está levando ele para outro lugar, ele vai casar, vai para o ministério, e assim Deus vai fazendo conosco. Mas a gente está na obra, a gente não pode parar. Amém? Porque nós temos uma grande missão. Receba essa palavra, queridos, de encorajamento, para que juntos continuemos cumprindo a missão no amor do Pai. Amém, queridos? Lembrando, próximo domingo, culto EBD e fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Agora a gente vai terminar o culto com um pequeno vídeo, um trailer de um filme de animação, desenho, que vai contar a vida de Jesus, o Rei dos Reis. Lindo, só o trailer a gente já fica arrepiado. Gostaria de incentivar você ao cinema, para ir lá, reúne pessoas, leva o seu filho, seus filhos, netos, sobrinhos, ou se você já está adulto, não importa, vamos lá. Quem sabe a gente faz um grupo da igreja para a gente ver esse filme que conta a história de Jesus, o Rei dos Reis, aquele que é dono da grande obra, que nunca parou, mesmo lá no Getsemane, mesmo na cruz, ele cumpriu a missão. E se eu e você temos esperança, é porque ele cumpriu a missão que ele veio. Ele, que é o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Amém, a água da vida, o pão da vida, tudo está em Jesus. Que eu e você continuemos junto com ele para a eternidade. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Eu quero te contar uma história, filho. Muitos dizem que é a maior história já contada. Ela tem anjos, reis malvados, rivais invejosos e milagres. Abra os olhos. Nossa história começa há 2000 anos, quando uma jovem chamada Maria trouxe um lindo bebê ao mundo. Espera, para. Se não for sobre um rei, eu não tô interessado. Por acaso, essa história é sobre um rei. Aquele de quem a profecia fala. Olha, Willa! Olha quanto peixe! Estava na hora de Jesus reunir alguns amigos, como Judas Iscariotes. Ele ganha mais seguidores a cada dia. Encontre-o! Não tem comida para alimentar toda essa gente. As pessoas o estão chamando de rei. Então vamos deixar as pessoas contra ele. Você é o rei dos judeus? Se for da vontade de Deus, eu aceito. E vocês também deveriam. Obrigado, papai. Com o ganhador do Oscar, Kenneth Branagh, a indicada ao Oscar, Uma Thurman, o ganhador do Emmy, Mark Hamill, o indicado ao Globo de Ouro, Pierce Brosnan, o indicado ao Globo de Ouro, Roman Griffin Davis, o ganhador do Oscar, Forest Whitaker, o ganhador do Oscar, Ben Kingsley e o ganhador do Globo de Ouro, Oscar Isaac. Jesus ainda tem lições para nos ensinar.
ele! Não tenha medo. Você realmente é o verdadeiro Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Uma história contada por Charles Dickens. Está na hora. Exclusivamente nos cinemas.